E a gente segue falando sobre essa situação na Venezuela, agora com uma pessoa que mora lá, a Mônica Gentil. Ela é confeiteira, conversa conosco ao vivo aqui na CNN Brasil. Mônica, antes de mais nada, muito obrigado pela participação, agradeço a gentileza. Posso imaginar o tamanho, né, do cenário aí e do desespero das pessoas, as notícias que vão chegando aqui para a gente. Você, gentilmente, conosco aqui na CNN Brasil, sinta-se abraçada por todos nós. Obrigado, bom dia. E a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é com relação a onde você está e qual que é a situação por aí. Bom dia, obrigada por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês essa experiência tão triste que eu tive. Eu estou em Caracas, no município de Baruta, que fica aproximadamente 40 minutos de La Guaira. Okay? Caracas está localizada num vale, a 900 metros do mar, e aqui foi onde eu estou, no município de Baruta, foi muito calma, mas aqui a gente tem o município de Chacal, onde caíram 4 edifícios. É uma área onde está muito perto das placas tectônicas. E, Mônica, eu estive aí também, visitei esses bairros, né, Chacal, isso já faz alguns anos, e vi ali uma cidade, de certa forma, muito organizada, né? Eu não posso nem imaginar como é que é o cenário agora, mediante a essas imagens que a gente traz da tragédia, de escombros, de pessoas que estão sendo procuradas, né, por familiares, enfim. O que você conseguiu ver desses terremotos? Você mencionou que a região é um pouquinho afastada e distante de La Guaira, mas Caracas também sofreu esses abalos, né? Eu queria de um relato seu, o que você sentiu desses terremotos e conseguiu enxergar? Ok, a minha primeira experiência foi foi horrível. Eu estava em casa, estava com meu marido, era feriado, 24 de junho, e nós sentamos para ver o jogo do Brasil. E aos 5 minutos, a gente se olhou assim, tá tremendo, tá. E, de repente, foi assim, o caos total, prateleiras caindo, as coisas quebrando, a gente se abraçou, e quando a gente sentiu que estava melhorando, veio o outro. Então foram 40 segundos de verdadeiro pânico. Horrível, tivemos que pegar os cachorros, descer as escadas, ajudar as pessoas maiores que estavam descendo, e ficamos na rua durante 2 horas. Graças a Deus eu tive sinal por internet o tempo todo e comecei a acompanhar, chegaram as notícias de Chacal, desses edifícios que tinham caído, né? Em 1967, Renan, teve também um terremoto aqui, onde essa mesma área teve os mesmos problemas. E a população começou a ir para esses lugares e, com as próprias mãos, tentar salvar o maior número de vítimas possível. E agora a gente tem acompanhado muito por internet. Ontem foi o primeiro dia que eu quis sair, porque eu precisava fazer alguma coisa, e começamos a cozinhar e fazer quentinha para os médicos nos hospitais. E o venezuelano tem sido muito, muito, muito unido. É o que a gente tem visto, né? Agora que já chegaram os outros países para ajudar, mas a minha experiência foi assim de receber muito apoio entre os venezuelanos e o apoio internacional também que tem chegado. E quais são, Mônica, para a gente ter uma noção, as orientações que estão sendo dadas nesse momento pelas autoridades? As informações elas estão chegando. Eu sei que você mencionou, imagina o tamanho do desespero, né, das pessoas que porventura tem algum parente ali que não conseguiu contato. Essas pessoas elas vão às ruas, né, vão ali com as próprias mãos, por vezes se não tem socorristas, tentar procurar por elas. E aí as autoridades estão também, eu imagino, tentando de alguma forma organizar, se é que é possível, né, em meio à tragédia, dizer isso. Mas quais são as orientações que chegam neste momento? As orientações têm sido mais por conta das pessoas que têm feito de tudo com as próprias mãos, vamos dizer assim. Existe um grupo de jovens que preparou um aplicativo que tem sido incrível. Aí você pode entrar o número de pessoas desaparecidas,
Instagram, toda hora tem listas, as pessoas vão para a rua e se organizam com esses grupos de jovens que estão organizando essas listas, e muitas pessoas já foram encontradas. Na porta de hospitais também tem esses grupos organizando e rodando esse aplicativo para que as pessoas saibam onde estão. Por exemplo, existem muitas crianças órfãs. Então, outro grupo também cuidando dessas crianças, e tem sido muito triste, muito, muito difícil. Eu posso imaginar, Mônica, a angústia, né? Tanto a sua, que está um pouco distante da região mais afetada, mas vivenciando essa realidade do país, mas sobretudo dessas famílias em busca de respostas, perguntas, onde estão, né? Parentes. Para não tomar muito mais o seu tempo, agradeço mais uma vez a gentileza, Mônica. Eu queria entender um pouquinho mais do que você espera daqui para frente. Você reside aí em Caracas, com certeza, não sei se passou pela cabeça retornar ao país, se faz sentido neste momento, né? Vimos e acompanhamos um terceiro terremoto, a magnitude um pouco menor, mais fraca, né, que aconteceu e atingiu também a Venezuela, mas com a estrutura abalada, fica todo abalo sísmico, ele pode provocar, né, problemas maiores. O que você espera daqui para frente? O Renan, é muito difícil te dizer o que eu espero daqui para frente. Hoje em dia, eu peço a Deus, eu rezo muito para que a gente consiga viver um dia de cada vez, sabe? Primeiro, ajudar essas pessoas. A Venezuela não é a primeira vez que ela passa por algo assim, principalmente em La Guaira, 27 anos atrás. Inclusive, no dia que a minha filha nasceu, teve o deslave, né, daquelas chuvas, e esse estado de La Guaira também foi totalmente perdido. E, não sei, eu tenho 33 anos aqui, eu sou casada com venezuelano, eu tenho uma empresa aqui, e é difícil te dizer que eu vou abandonar o país, que eu vou fazer o que for melhor para a gente, e espero que, como dizem, né, que esses grandes terremotos aqui acontecem a cada 60 anos, eu espero que não aconteça mais, porque foi muito forte, uma coisa totalmente que dois juntos, né? E não consigo te dizer agora o que eu pretendo fazer no futuro. Está muito difícil. É um dia de cada vez. Pois é, um dia de cada vez. A gente conversou com Mônica Gentil, que ela é confeiteira, mora na Venezuela, em Caracas. Mônica, assim como eu aqui nessa bancada, a turma toda trabalhando aqui na CNN Brasil, sinta-se abraçada. A gente segue também na torcida para que cenas como essa não se repitam mais e que a Venezuela consiga se reerguer diante de tamanha tragédia. Muito obrigado por estar com a gente aqui na CNN Brasil. Obrigado mesmo. Boa sorte para você por aí. Obrigada a vocês. Obrigada por vocês por estarem aí, de alguma forma, nos apoiando. Agradeço.